O tema desta manhã: não perca a sua fé. E por que não perca a sua fé? Simples. Jesus disse que quando ele voltasse à terra, porventura encontraria fé. E hoje a gente vê que as pessoas estão muito descrentes. A fé hoje do coração de muita gente está se apagando. Duas coisas chamam a atenção do fim do mundo: a falta de amor e a falta de fé. Jesus disse, lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, ele disse: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Ou seja, Jesus entendia que num tempo, que eu acredito que no tempo do fim, antes dele voltar, a fé de muitas pessoas iria esfriar. Fé no amanhã, de acreditar no amanhã, acreditar em Deus, acreditar nas pessoas, acreditar que ainda existe esperança para aqueles que não têm Jesus, acreditar que ainda existe esperança para aqueles que estão doentes e podem ser curados. Geralmente as pessoas, quando elas descobrem algumas enfermidades no seu corpo, elas tendem a perder a fé. Algumas acreditam bastante, a maioria perde a fé. Já vem aqueles pensamentos de morte, de destruição, de perda. Ou seja, nos tempos atuais, as pessoas estão perdendo a fé. Se você olhar para a juventude de hoje está perdendo a fé no futuro. Eles são o futuro da nação. Mas os próprios adolescentes e jovens de hoje em dia, uma boa parte, está perdendo a fé no que será amanhã ou como será o amanhã, por conta de tudo que está acontecendo. Hoje vive-se esse desejo de viver o dia de hoje, que me permite essa expressão aqui, que se dane o amanhã, o que importa é o hoje. E por conta desse pensamento, tem muita gente que infelizmente hoje está desistindo de sua fé. Gente que um dia recebeu Jesus como Salvador, gente que um dia foi batizado, recebeu uma nova vida, uma vida espiritual, mas infelizmente, com o passar do tempo, perdeu a fé, desistiu. Provavelmente por conta de problemas, promessas, na maioria das vezes promessas mentirosas, por conta de uma expectativa em relação a Deus, mas às vezes, ou na maioria das vezes, essa expectativa em relação a Deus não funciona como nós pensamos, e sim como Ele quer. A gente olhar para a história, como a gente tem estudado aqui nesses últimos meses, para a história do povo que servia a Deus, a maioria do povo que serviu a Deus, ao longo da sua existência, foi perdendo a fé, foi desacreditando. E duas razões, pelo menos na Bíblia, na história dessas pessoas que desacreditaram da fé, a gente tira como exemplo. Uma delas, pessoas que nunca conheceram a Deus como deveria. Outras, pessoas que foram muito abençoadas por Deus e por causa da bênção de Deus, desistiram, foram embora. Muita gente no século 21 está perdendo a sua fé. E eu quero te trazer essa palavra hoje, para quem sabe de alguma forma aguçar no teu coração esse sentimento de fé, que a Bíblia se cumpra como ela tem que se cumprir, mas que a parte boa da Bíblia, aquelas pessoas que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essas ministrações que tem na palavra, que isso possa se cumprir em nós e através de nós. Mas para a gente entender isso, quero ler com vocês alguns textos bíblicos, claro. O primeiro deles, se você puder, em Hebreus capítulo 1. Por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1.
Porventura houver alguém ao teu lado sem Bíblia, se você puder repartir com ele a leitura, por favor, faça isso. O escritor de Hebreus, ele deu algumas dicas preciosas relacionadas à fé. Começando no capítulo 1, versículo 1, ele já começa aguçando a fé dos corações, dizendo: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Versículo 2, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Como Jesus tinha dito, você quer conhecer o Pai? Olha para mim. Então, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, quando ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e por isso comemoramos hoje a ceia do Senhor, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, versículo 4, tornando-se tão superior quanto aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Versículo 5, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Versículo 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7, quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Versículo 8, mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 9, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Versículo 10, e também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Versículo 12, último desse que quero ler, ele diz: tu os enrolarás como manto, como roupas trocadas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. O escritor começa o livro de Hebreus dando um relato acerca do que Deus é e representa. Quem Deus é? Aquele que está sentado no seu trono de glória, com todo o poder controla o universo, todas as coisas, os céus, a terra, são obras de suas mãos. Ou seja, ele começa dizendo o seguinte: ou você acredita mesmo num Deus vivo e poderoso, ou você não acredita. Porque nos dias de hoje tem gente que não acredita que Deus criou o universo. Já tem aquela teoria do Big Bang, que foi uma grande explosão que houve há 14 milhões de anos atrás, e dessa explosão que houve, criou-se o universo, e dessa explosão o universo ainda está se expandindo. A física quântica descobriu agora recentemente que não existe só o universo, existe multiversos, ou seja, nós vivemos num universo, mas existem outros, eles estão descobrindo isso. E a cada dia eles querem provar ou mostrar que de alguma forma as coisas vieram a existir. Mas como já disse alguém, para acontecer uma grande explosão, alguém teve que apertar um botão, dar uma ordem. O escritor de Hebreus, ele começa a escrita dizendo o seguinte: existe um Deus
Ele é um Deus tão poderoso, mas ao mesmo tempo é um Deus tão misericordioso, que Ele foi capaz de trazer o seu Filho para esta terra, esse pequeno planeta. Esse seu Filho se destitui de sua glória, vem, vive aqui como um ser humano, não comete pecados, entrega a sua vida, porque o homem tinha pecado e se afastado de Deus, entrega a sua vida é crucificada, mas a morte não tinha poder sobre ele, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Voltou aos céus, como diz o texto, sentou à direita do Pai, ainda subsiste para sempre. O nosso momento, ele está dizendo aqui, no nosso momento como ser humano, a gente fica velho que nem roupa. Ele não fica velho. Ele não tem esse tempo de antes ele existir e não existe mais. Ele sempre existiu, ele é Deus. Mas para acreditar nisso é preciso ter muita fé. Porque se você não tiver fé, você começa a desacreditar. Agora no capítulo 2 de Hebreus, você que está com a Bíblia aberta e o deixou aberto. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 13, se está tudo certo aqui. Vou pegar uma parte desse versículo que diz, novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Versículo 14, ele diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Para quê? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Versículo 16, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Versículo 17, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Entenda, povo, eu e você, inclusive. Versículo 18, ele diz, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Pausa, deixa aberto a Bíblia aí. O escritor de Hebreus continua dizendo, ele deu a sua vida, como eu disse, a morte não tinha poder sobre ele, ele ressuscitou, ele está vivo, mas ele sentiu na pele o que é ser humano, apesar de não ter cometido nenhum tipo de pecado, ele sentiu na pele. Sentiu sede, sentiu provavelmente cansaço, ele chorou, ele sorriu, ele teve que dormir, ele teve que comer, ele sentiu o que esse corpo humano sente. Então ele diz, ele se compadeceu da gente, da mesma forma como Deus se compadeceu da humanidade, Jesus também sentindo na pele, apesar de não ter pecado, de ter resistido, ele mesmo sendo tentado, resistiu, foi vitorioso por causa dessa sua resistência. Aí uma outra questão que você fala assim, poxa, tem gente que levanta hoje questões sobre Jesus. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Como que ele ressuscitou? Eu não vi. Bom, vá para Israel e veja o túmulo onde ele foi colocado. Está vazio. Ah, mas eu não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu. Bom, mas ele deu a vida por você. Você era um cara ou uma mulher cheio de pecados. Tua vida é uma vida errante, então ele teve misericórdia de você, ele morreu por você, morreu no teu lugar, para que você não fosse condenado. Ah, eu não acredito muito nisso não. Esse negócio aí, papo furado. Não quero nem saber, isso é bobagem de religião. Dia desses, meses atrás, numa reunião familiar, numa casa de um irmão que estava ali comemorando algo da família, a gente estava junto, de repente, no meio de um culto, o rapaz falou, eu quero fazer umas perguntas, e ele começou a fazer umas perguntas para o irmão que estava dirigindo o culto, e nessas suas perguntas ele começou a questionar, ele disse, não, eu não acredito nesse negócio de inferno, eu não acredito nesse negócio de salvação, eu não acredito nesse negócio de religião, eu não acredito nem em igreja, porque esse negócio de igreja, pastor é tudo igual, pastor só quer saber de dinheiro, esse negócio de igreja para mim não, o importante é você ter a sua religião, e eu tenho a minha religião e tal, vocês têm a sua, vocês estão cantando, as músicas são bonitas e tal, mas eu tenho a minha religião, e eu tenho o meu jeito de pensar, e eu acho que é assim, ponto. Beleza, problema seu.
mas foi te dito e te mostrado um caminho. Se você crê é outra questão, mas foi te dado um caminho. O escritor de Hebreus, ele cita exemplos. Agora em Hebreus capítulo 3, por favor, vamos lá. A partir do versículo 1, se você tem fé suficiente para crer que existe um Deus, que Ele enviou o seu Filho também como Deus, que se destituiu de sua glória, que morreu, que ressuscitou, que trouxe vida e vida com abundância, perdão dos pecados para as nossas vidas, e vai voltar para buscar a sua igreja, se você crê nisso, o escritor de Hebreus, capítulo 3, ele diz, versículo 1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Tipo, que cremos, eu confesso, Ele é o Senhor da minha vida. Versículo 2, ele diz, Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Está falando de Deus que o constituiu. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Versículo 3, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Versículo 4, toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Versículo 5, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Versículo 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Pausa, deixa aberta a Bíblia. O que o escritor está falando? Você creu nisso, disso? Ah, eu creio. Então agora eu vou mais fundo. Moisés foi um cara que ele foi sempre fiel a Deus. Mas Jesus, ele é superior a Moisés. Jesus, na sua superioridade em relação a Moisés, ele agora está habitando, está sobre as casas. Que casas? Aquelas casas construídas? Não, a casa que ele está falando aqui, está bem claro no texto, somos nós, eu e você. Se nós cremos em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas e no Deus Pai Todo-Poderoso. Se crermos, se é que crermos, como ele disse aqui, nós temos essa honra de tê-lo como Senhor e Salvador sobre nossas casas, nossas vidas. Aí ele vai mais longe, versículo 3, vamos lá, capítulo 3, perdão, de Hebreus, versículo 12 agora. Ele diz, cuidado irmãos, já que você tem consciência disso, cuidado. Para quê? Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Versículo 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14, por quê? Passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Versículo 15 ele diz, por isso é o que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Versículo 16, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Versículo 17, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Versículo 18, e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Versículo 19, vemos assim, que por causa da incredulidade, a falta de fé, eles não puderam entrar. Pausa, deixa aberto aí. Mais uma explicação rápida. O que o autor está dizendo aqui? Teve gente que no começo, como a gente viu 2 semanas atrás, que no começo dizia, Deus é maravilhoso, Deus é bom,
Deus é misericordioso, Ele me ama. Eu quero servir esse Deus, eu quero amar esse Deus, eu quero largar a minha vida antiga e quero viver uma nova vida. Eu entendi. Eu não quero ser religioso, ter dogmas e doutrinas de homens. Eu quero seguir os mandamentos de Deus. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero fazer uma aliança com Ele, que foi isso que Jesus fez com a gente, uma nova aliança. Aquela aliança velha que Deus tinha feito com esse povo, Jesus veio e trouxe uma nova aliança. Mas não deixa de ser uma aliança. Não deixa de ser algo que você promete que vai fazer. Agora, claro, somos pecadores, errantes, a gente acaba errando. Todavia, tem gente que com o passar do tempo, ele acaba, infelizmente, se afastando de Deus. Por quê? Porque ele perde a credulidade, ele não crê mais, ele não tem mais fé. E quantas pessoas hoje estão vivendo assim? Gente que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Gente que diz no domingo que ama a Deus e na segunda, terça, quarta e quinta fala mal de Deus e de sua igreja ou da sua obra. Como esse povo no deserto. Lá no deserto, Deus tira o povo, Deus livra eles. Esses dias falando com o irmão disse para mim, pastor, se eu tivesse visto Deus abrir um mar na minha frente para eu passar por dentro do mar, parede de água de um lado, parede de água do outro lado, e eu passando em terra seca no meio, olha, se eu tivesse visto isso, jamais eu deixaria de crer em Deus. Por isso que Jesus falou, bem-aventurado Tomé, são aqueles que não viram o que você está vendo aí, mas creram. Então nós somos uma geração, se nós cremos, nós somos uma geração bem-aventurada. Porque eu não vi o mar ser aberto, e realmente, eu concordei com esse irmão, falei, irmão, se eu realmente estiver no meio do mar, e ver o mar abrindo, e passar no meio, e depois do outro lado, o mar fecha, mata todos os nossos inimigos, puxa, eu vou confiar em Deus para o resto da minha vida. Só que esse povo vendo tudo isso, naquele dia eles cantaram, se alegraram. Só que 2, 3 dias depois já estavam falando mal de Deus, reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando que está demorando, reclamando que está calor, reclamando que está frio, reclamando que a água está ruim, não tem, reclamando que agora está comendo esse maná que desce do céu, que é um pãozinho de mel, mas pãozinho de mel enche também, né, e tal. E vai passando, aí Deus manda codorniz, eles começam a comer carne, aí reclama, porque a carne não está boa temperada, aí reclama do outro que está olhando a galinha que ele tem, querer tirar a leite da vaca dele, e Moisés fica com a cabeça desse tamanho, e meu amado, você conhece a história, porque a gente já falou várias vezes aqui. Povo é povo. Só que quando a gente crê em Deus, algumas coisas diferentes existem dentro de nós. E o escritor de Hebreus continuou escrevendo sobre isso. Abra aí agora em Hebreus capítulo 4, por favor. A partir do versículo 12, ele fala da palavra. Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso ele está falando por quê? Porque o povo estava criticando, falando mal, reclamando, perdendo a fé. Versículo 14, ele fala então de Jesus. Ele diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, aleluia, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Versículo 15, ele complementa dizendo, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Versículo 16, ele aconselha, o último que quero ler, ele diz assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O escritor está falando, gente, você crê mesmo em Deus? Eu creio. Você crê que Jesus morreu na cruz por você, mas Ele ressuscitou, está vivo e ainda vai voltar para buscar a sua igreja? Eu creio. Você crê então que Deus está contigo todo o tempo? Creio. Você crê que Deus vê todas as coisas, porque Ele vê todas as coisas? Eu creio. Então, se você crê, se eu creio, se nós cremos, meus irmãos, a nossa vida já era para ser diferente faz tempo. Não era para a gente estar olhando as circunstâncias, não era para a gente estar olhando as pessoas, julgando as pessoas, não era para a gente estar brigando com as pessoas, não era para a gente estar se preocupando só com a nossa vida, já era para a gente ter mudado faz tempo. Mas aí vem aquela questão, mas eu sou humano, e humano você sabe como é humano é tentado, humano é isso. Mas Jesus também foi tentado. Teve outras pessoas na Bíblia, como José, 17 anos preso, 18 anos na casa do seu senhor, na flor da juventude, com todo o sucesso que Deus tinha permitido, apesar de ser escravo, vem a mulher do dono e fala assim, meu filho, deita comigo. Ele, não, eu não vou deitar com você. Eu respeito primeiro o meu Deus e segundo o meu chefe, ele confia em mim, pelo amor de Deus. Não, vem aqui, puxou ele, tirou a roupa dele. Ele deve ter corrido lá embora, se é que existia cueca naquela época, de cueca embora. Mas ele não se deitou porque ele disse, eu não vou fazer isso. E pagou um preço caro, foi parar na prisão por causa dessa atitude. Mas ele tinha uma fé consistente num Deus tão vivo que ele disse, eu não vou desonrar o meu Deus. Eu confio no meu Deus, Deus vai honrar a minha vida. Foi para a prisão, passou lá mais ou menos uns 10 anos naquela prisão. Mas ainda assim lá a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus abençoava. Por quê? Porque quando Deus encontra, o que nós vimos semana passada, pessoas aqui íntegras, pessoas que têm fé no coração, que acreditam nele, Deus abençoa, Deus prospera, Deus capacita, Deus livra. O problema é que, será que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé nesta terra? Será que as pessoas vão crer? Porque hoje em dia, meus irmãos, como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 8, acompanha aqui no telão, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que tem gente hoje, em algumas religiões, que acredita que para ser salvo, ele tem que fazer alguma obra. Ele tem que ser bonzinho, ele tem que ajudar crianças carentes, ele tem que ajudar pessoas que estão doentes, ele tem que fazer uma boa ação, e se ele fizer uma boa ação, ele vai ser salvo. Mentira! A salvação, ela foi dada por Cristo na cruz do Calvário e ela vem de graça. Graça é um favor imerecido. E por que eu creio que eu estou salvo? Porque eu creio na palavra de Deus. Só que tem gente que você fala para ele, você fala, não, que isso, você é salvo pelas coisas que você faz. Você é salvo pelo dinheiro que você doa. Não, isso não existe. Não, mas a Bíblia fala isso, está aqui bem claro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que eu tenho que andar de joelho num lugar, subir uma escadaria de joelho para pagar uma promessa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ser salvo. Não, você não precisa fazer nada para ser salvo. Você só precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele vive com você e em você. Mas é difícil nos dias de hoje você colocar isso no coração das pessoas, porque as pessoas cada vez mais têm menos fé. Ou quando tem fé, tem essa fé naquilo que foi implantado neles. E essa triste pergunta que tem sido feita, e foi feita por Jesus, tem sido feita hoje, será que ele vai encontrar fé na terra? A Bíblia, meus irmãos, por isso que eu amo a palavra de Deus e confio nela, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, muita gente ia questionar isso. Aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, ele disse assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo inclusive a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, a gente viu isso tempos atrás aqui, para a igreja que ele estava pastoreando, é o seguinte: no final dos tempos, acontecerá isso dentro das igrejas, as pessoas vão estar se perdendo a fé. As pessoas vão voltar a ser, na verdade, como elas eram: traidoras, mentirosas, enganadoras, de tudo quanto é tipo. Por isso que Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai encontrar fé? Fé na palavra? Como Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Versículo 4, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Aí Pedro diz, versículo 8, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O fator tempo para Deus não existe. Versículo 9, Pedro escreveu: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10, ele diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ah, pastor, mas eu não creio nisso. Eu não acredito que o mundo vai acabar. Eu não acredito que Jesus vai voltar. Não acredito. Não acredito que o mundo acabe. Porque isso aí eu ouço desde o tempo da minha avó. E eu realmente posso falar isso. Eu ouço isso desde o tempo da minha avó. Minha avó, que morreu com quase 90 anos de idade, ela vivia dizendo: espanhola, um dia Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. E eu nunca me esqueci dessa expressão. E o tempo passou. E meu pai me disse isso. Pregou muito isso. E ele se foi, agora sou eu que estou falando. Talvez eu poderia ter no coração o seguinte: pô, mas faz tanto tempo, né, que fala que Jesus vai voltar. Mas essa volta de Jesus, ela pode ser vista de duas formas: a volta realmente de Jesus, ou quando eu morro eu vou encontrar com Ele. A volta de Jesus pode ser que demore. Eu não acredito, sinceramente eu não acredito. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu acredito que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Escuta o que eu estou te falando, guarde isso no teu coração. Talvez agora mais como nunca você ouviu, acredite. A volta do Senhor Jesus está próxima. Mas mesmo que demore 1, 2, 3, 4, 5 anos para Jesus voltar, 10 anos, 20 anos, ainda assim eu posso ir embora antes disso. Porque, como disse aqui Pedro, ele disse: como é que chega o ladrão? O ladrão chega e você fala: bom dia, tudo bem? Hoje eu vim roubar você. Beleza? Então levanta as mãos, me dá o seu dinheiro. É assim que ele faz? Você está sossegado, de repente o cara vem, pô, é um assalto. Hoje é o perdeu, tio. Perdeu. Aí você já levanta a mão, pode levar. Já está passando aí a ambulância. Tomara que seja ambulância. É assim que vem o ladrão. Então o Pedro está dizendo o seguinte: Jesus falou sobre isso. A volta do Filho do Homem vai ser assim. Mas Jesus não vai estar demorando para voltar. Mas eu creio que ele vai voltar. Mas está demorando, tudo bem. Mas e se de repente você está num lugar, acontece alguma coisa? Um acidente, um mal súbito, como o Nadal, né, que a gente estudou aqui quarta-feira passada, que não quis ajudar Davi. O cara era rico, gordo, mulher bonita, inteligente, só que o cara era mau e mão de vaca. Aí um belo dia a mulher ajudou Davi, quando ela contou para ele: o quê? Pegou 5, foi velho, morreu. Tão miserável que era. A morte pode vir a qualquer momento sobre nossas vidas. A gente está vivo hoje aqui, mas a gente não sabe o que será amanhã. Aí a pergunta que eu te faço, que eu vivo me fazendo: será que eu tenho fé hoje suficiente para crer que se eu morrer agora, eu me encontro com Jesus? Eu tenho essa fé. Aliás, toda noite antes de dormir, eu falo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, porque se eu for encontrar com o Senhor, eu já estou liberado.
durante a noite dormindo e tal. Estou falando sério. Um escrito de Judas, o único capítulo que tem na Bíblia, capítulo 1 de Judas, versículo 17 em diante diz: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Versículo 19: estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Versículo 20 ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Pô, mas eu oro. Quando você ora? Eu oro. Mas você gasta tempo com Deus? Eu gasto. Quanto tempo? 3, 4 minutos, eu oro. E quando você ora? Terça, quinta, sábado? Não, eu oro todo dia. Tem gente que aquela oração, né, do almoço, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Pá, aquela oração bem rápida. Ele está dizendo: mantenham-se aqui, edifiquem-se na fé que vocês têm, orando no Espírito. Porque a qualquer momento a gente pode ser tentado, a qualquer momento a gente pode ser morto, acontecer alguma coisa. A gente tem que estar ligado ao Pai, nessa fé que nós temos no nosso coração. Poxa, pastor, mas hoje aqui não está falando muito de morte. Não estou profetizando morte para ninguém aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Estou falando que ela pode chegar a qualquer momento. Ok? Aí a pergunta é: eu estou preparado? Porque para morar na eternidade, com Deus ou sem Deus, você tem que tomar essa decisão agora, aqui, enquanto você é vivo aqui. Porque depois que você morrer, aí já está definido. Por isso, no versículo 21, ele diz: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Versículo 22, ele diz: tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebate-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que o escritor aqui está dizendo? Gente, pensa na tua salvação, mas pensa também nos outros. Eu tenho falado aqui nesses últimos meses, você tem orado pela tua família? A reunião de oração na igreja aqui é muito mirrada. É 10 pessoas de manhã, é 8, 9, 10, 15 à noite. Terça-feira é 2, 3. E a igreja tem mais de 200. É que eu não tenho tempo para orar, pastor. Domingo de manhã, 9 horas, tem oração. 5 da tarde tem oração. É que não dá, porque domingo tem o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Então, domingo de manhã, eu trabalho a semana inteira para eu levantar de manhã. É cruel, né, pastor? É cruel vai ser a tua vida se Jesus Cristo voltar e você ficar para trás. Você que não acorda, não. A verdade, meus irmãos, é que a gente precisa orar. Orar pelos nossos familiares. Orar pelos nossos vizinhos. Orar pelas pessoas com quem a gente se relaciona diariamente. Mas hoje, o cristão de hoje, a fé dele é o seguinte: o que Deus vai me dar hoje? Hoje eu quero, Deus, a casa, o carro, a mina. O desenho do Pica-Pau lá, né? Mulheres, iate, mulheres, casa, mulheres, dinheiro, né? É o que a pessoa vai na igreja hoje. Ah, Deus. Mas e a tua fé? Você está desenvolvendo a tua fé? Você crê em Deus? Se você for colocado à prova, você vai ficar firme. Como eu assistia ontem à noite, num dos canais no Discovery, uma mostra de como foi a vida daqueles cristãos que foram lançados na cova dos leões. Eles mataram mais de 5.000 cristãos dentro da cova da arena em que eram libertados os leões. 5.000 cristãos que disseram o seguinte: eu tenho fé em Jesus Cristo, um dia Ele vai voltar para buscar a minha vida. Ah, é? Então eu vou lançar você dentro daquela arena, os leões vão vir te devorar. Não tem problema. Ah, eu confio num Deus vivo e poderoso, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, rei, se Deus quiser, a gente vai ser lançado lá, não vão morrer, mas se nós morrermos ainda assim, não vou me dobrar a sua estátua, porque eu tenho um Deus e confio nele. Aí você podia dizer assim: pastor, mas isso lá atrás hoje, nesse tempo, século 21, na África, eles estão fechando a igreja com corrente, as pessoas como nós aqui, a gente entra, eles vão lá, lacram a porta, lacram outra porta, e taca fogo, e queima todo mundo que está dentro. Vocês são cristãos? Então quero ver a fé de vocês. Mas como a gente está no Brasil, que é uma liberdade e tal,
A gente fica naquela, não sei se... eu já estou meio fraco, né? Tem uma bronca quando o irmão fala, estou meio fraco, mas eu não posso ficar fraco. Você pode ficar, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Chegou a hora de você estar forte, né? Ir para frente. Você gosta de fraco, 20 anos, parece galinha Angola, 20 anos de crente, estou fraco. Pô, meu, vai para frente. Porque fé, segundo a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Então, para ter fé, o cara tem que ser bom, a mulher tem que ser boa. Porque eu creio, eu não estou vendo a salvação de Jesus, mas eu creio que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e eu vou estar nesse meio. Eu posso até não ver a volta de Jesus, mas eu creio que se eu morrer hoje, amanhã, daqui 10 anos, eu estarei na presença do Senhor, eu creio. Pergunta que você faz aí para o seu irmão, como é que está a tua fé, meu irmão? Como aquele filme, Fé Demais Não Cheira Bem? O escritor de Hebreus capítulo 11, já estou encerrando, ele diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se não vê, ou aquilo se vê, aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, ele veio e aconteceu. Por isso que num outro texto, Paulo, os Filipenses capítulo 2, versículo 13, ele diz, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, você é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu sou. Então, desenvolva essa salvação. De que forma? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, se fortalecendo, porque vai chegar um tempo que as pessoas vão correr, fugir, sumir. Porque Jesus disse que quando Ele voltar, vai ter gente que vai querer correr para o monte, se esconder. Apocalipse fala sobre isso. As pessoas vão sumir, querer subir. Mas nós que temos fé em Deus, que cremos num Deus vivo, a gente vai permanecer firme. Pois se tiver que morrer por isso, vou morrer por isso, porque eu confio no meu Deus. E se eu morrer, eu vou encontrar com Ele em nome do Senhor Jesus. Para encerrar tudo isso, eu quero ler um texto da Bíblia para elucidar a tua vida. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, se você puder, abra aí, o último livro da Bíblia, Apocalipse 3. Jesus teve um relacionamento com João e revelou, Apocalipse quer dizer isso, revelação. Ele revelou fatos que aconteceriam no final dos tempos. Interessante que ele fala para os anjos, aos pastores de 7 igrejas. Cada igreja dessa, eu não tenho tempo aqui para a gente estudar hoje, quem sabe no futuro, cada igreja dessa representa um período desse pós-Jesus. E hoje, essa última igreja, a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, está muito relacionada com a igreja do século 21, o século que nós vivemos. Então, Jesus Cristo disse ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Versículo 15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. 16, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, 17, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não, reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Versículo 18, Jesus diz, eu dou este conselho para você. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
Versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, Deus te ama. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso que ele está nos falando isso nesta manhã. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, ou ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Versículo 22, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que Jesus, as outras 6 igrejas, se você ler, Jesus primeiro dá um elogio, depois ele dá uma petecada falando dos erros e dos acertos, e no final ele dá uma admoestação. Essa igreja, Laodiceia, é a única igreja que Jesus não elogia. Jesus não elogia a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, interessante, Laodiceia, essa expressão laude, ela vem do grego, que significa povo. E ceia quer dizer do grego justiça. Então, segundo os estudiosos, aquela igreja era uma igreja que vivia da justiça própria. Ela não se submetia à palavra. Por quê? Interessante isso. Aquela cidade conglomerado de cidades. Vou citar aqui um exemplo. Era uma cidade como Osasco, no meio entre Carapicuíba e São Paulo. Essa cidade, o povo era muito rico, tinha muitas posses, riquezas. Lá também era um lugar onde foi desenvolvido um tipo de pó que eles misturavam na água, aquilo se tornava um colírio. Então muita gente ia buscar naquela cidade a cura para os olhos. E por último, era uma cidade que produzia também muitos panos, vários tipos de panos, de tecidos bonitos, bons. Tinha um tipo de tecido preto que era fabricado somente naquela cidade. E eles eram muito ricos, eles vendiam e ganhavam muito dinheiro. Então quando Jesus olha para essa igreja, ele fala assim, o que está acontecendo aí é a justiça do povo, porque no final ele diz, eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus parece que está do lado de fora. Ele está batendo, querendo entrar, e ele disse, se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você, e você comigo. Agora você precisa abrir. Por quê? Porque eles estavam com a porta fechada, eles estavam vivendo a sua própria justiça. Eles estavam vivendo o seguinte, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu estou tão sossegado aqui, por que eu tenho que ficar agora reunido como igreja? Pô, isso enche, cansa. E Jesus olha para eles e diz assim, vocês deviam reconhecer que vocês são pobres, miseráveis e que vocês estão nus. O conselho que eu dou compre de mim, ele usa essa expressão, né? Uma figura de linguagem, compre de mim esse ouro refinado. Porque esse ouro refinado, vocês dizem que tem ouro, mas esse ouro de vocês é um ouro, o ouro puro, o ouro bom, vocês compram de mim. E é interessante porque o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, versículo 7, acompanhe aqui, ele escreveu o seguinte, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, a fé genuína resultará em glória, louvor, honra, quando Cristo Jesus for revelado. Ou seja, o que Jesus está dizendo para aquela igreja? Vocês precisam começar a acreditar em mim. O ouro refinado é um símbolo de fé genuína. Porque vocês estão vivendo Laodiceia, justiça do povo, vocês estão vivendo conforme a sua justiça. Tipo assim, eu não preciso fazer o que o pastor está falando, o líder da igreja está falando, não preciso fazer nada disso. Pô, eu tenho dinheiro, a cidade aqui é rica. Jesus disse que você devia comprar colírio, pegar do meu colírio, para purificar os seus olhos, para vocês enxergarem que vocês são nus, miseráveis e pobres, vocês estão cegos. Esse colírio que vocês vendem aí, que cura esses olhos humanos,
Você devia pedir um colírio espiritual para cair nos seus olhos, para você enxergar que você é um pecador miserável, que você precisa da graça de Deus. E eu posso te dar essa graça, Jesus disse. Vocês estão vestidos de vestes bonitas, roupas bonitas, tecido preto, bonito, roupas lindas. Isso aí não é nada. Vocês precisam de vestes brancas. E o único que pode tornar as nossas vestes brancas é Jesus. Por isso que ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E vou cear com você e você comigo. E está aqui a ceia, para a gente participar daqui a pouquinho. Ou seja, com tudo isso que eu quero te mostrar nessa manhã, meu irmão, não perca a sua fé. Vão querer colocar em xeque a sua fé. Você vai estar numa roda de amigos, vão falar assim, você é crente? Sou. Mas você crê mesmo que Jesus vai voltar? Creio. É bobo, né, cara? Besta, né? Vocês estão falando dentro da minha tataravó. Não, mas eu creio que Jesus vai voltar. Você é cristão? Sou. Você vai na igreja todo domingo? Vou. Mas, cara, e a sua vida? Minha vida vai bem, obrigado. Mas você não tem prazer de ir na igreja? Nossa, prazer de ter comunhão com os irmãos, de adorar a Deus. Pelo menos uma vez por semana eu vou lá e digo para o Senhor o quanto eu amo. Canto louvores, bato palmas. Mas você é besta mesmo, né, meu? Não, eu não sou besta. Eu confio em Deus, eu tenho fé no Senhor e tenho prazer de estar. Você sabe que tem um texto na palavra de Deus que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem crente hoje quando ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, falar na igreja, vida, dor. Do jeito que ele chega, ele sai. E na verdade, meus irmãos, todo culto, 2 ou 3 aqui, Deus está presente. Deus se manifesta. Deus perdoa. Deus capacita. Deus liberta. Deus dá vida. E vida com abundância. Para aqueles que creem. A pergunta que eu te faço essa manhã é essa para a gente participar da ceia. Você crê mesmo em Deus através de Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus.